você pode acabar perdendo dinheiro. Se você pretende comprar um carro agora, é bom levar em consideração que tudo relacionado a carros tem ficado muito mais caro nos últimos anos. Porém, o mercado de usados pode ser uma boa opção, porém em breve. Veja esse vídeo até o final e considere todos os pontos antes de tomar sua decisão em comprar um carro novo agora no ano de 2022. Comprar um carro hoje em dia está fora de cogitação para a maioria dos brasileiros. É claro, não falo apenas de carros novos, mas também de carros usados. Porém, tem uma boa notícia para você. Este sonho pode estar se tornando mais próximo de sua realidade, pois, apesar dos preços dos carros terem subido bastante ultimamente, há fatores econômicos que estão com a tendência de que tenha queda no preço dos carros. Mas antes entenda por que os preços dos carros estão em grande pico e como a tendência é desabar nesse momento. No ano de 2019, surgiu notícias sobre um vírus com alta taxa de contaminação e que podia até mesmo levar a óbito. Qual foi esse vírus? Coronavírus. E uma das soluções era tentar manter em casa, com medidas preventivas adotadas pelo governo, o máximo da população possível. E com a população em casa, tivemos mudanças significativas no dia a dia das pessoas e, consequentemente, na economia. Vale salientar que foi um período mas com muito medo, e com os trabalhadores em casa, as produções de maneira em geral caíram bastante, a economia como um todo ficou afetada e praticamente muita gente ficou sem dinheiro. Automóveis entrou em crise. A demanda por automóveis caiu bastante nesse período. Por quê? Por serem itens de valor elevado, a sua aquisição ficou nada interessante em um momento de medo para a população de maneira em geral, pois o mundo estava vivendo uma crise sanitária e financeira naquele momento. E devido às medidas tomadas naquele momento, as medidas protetivas, os automóveis acabaram desvalorizando, pois era uma ferramenta para a locomoção. E as recomendações dos governos era que a população evitasse a contaminação fazendo o quê? Ficando o máximo possível em casa. Muitas fábricas de componentes para a produção de carros chegaram a fechar as portas de maneira temporária e até mesmo definitiva. Foi um período muito difícil para diversos setores da economia, inclusive o de automóveis. Agora vamos falar dos eletrônicos. A demanda por eletrônicos cresceu muito, mas cresceu muito mesmo durante o período da pandemia. Seja para uso pessoal, para matar o tédio, ou para uso profissional, home office, ou por não poder sair de casa e ter contato com seus familiares e amigos, a procura por eletrônicos cresceu de uma maneira significativamente explosiva nesse período. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com o mercado de automóveis? Vamos lá. Para a produção dos aparelhos eletrônicos é usado um componente chamado chip semicondutor, que é uma peça fundamental também para a produção de quê? Dos automóveis. Não é tão difícil imaginar o que aconteceu com isso. Devido à alta demanda desses chips por parte do mercado de eletrônicos e à escassez na procura por automóveis, esses chips acabaram sendo utilizados majoritariamente para os componentes dos eletrônicos, um mercado até então mais aquecido naquele momento. Outro fator que agrava a situação é que, como foi citado anteriormente, a mão de obra trabalhadora foi consideravelmente diminuída e, portanto, a produção também. Com alta demanda e baixa produção, o preço não só desse componente importante, o chip semicondutor, mas também de outros componentes, acabaram subindo, sendo um empecilho a mais para a produção de um mercado em baixa como o de automóveis naquele momento. E o que aconteceu no ano de 2021? Vamos lá. A crise se amenizava com o tempo. As medidas surtem efeito e o medo começa a desaparecer e as pessoas se sentem mais confortáveis para poder adquirir novos bens. Sim, várias pessoas naquele momento começaram a buscar agora o seu tão desejado carro 0 km, ou até mesmo usado. Mas essa grande procura, a anterior baixa naquele setor, resultou baixa produção desses bens. Então, com as indústrias ainda sem conseguir voltar ao ritmo de antes, devido ao fechamento de várias fábricas, o que aconteceu? As indústrias não tinham estoque para poder abastecer todos os compradores possíveis no mercado. E com
a demanda acima da oferta, o preço dos carros novos explodiram e, por consequência, o preço dos usados também. Pense comigo, se o preço dos carros 0 km já estava alto, o que vai acontecer com os usados? Sim, valorizaram e tiveram picos de preços, e isso está acontecendo até os dias atuais em 2022. Então, se não tenho condição de comprar um carro, qual pode ser a minha alternativa? Alugar o carro foi uma das saídas, e um fato curioso que aconteceu é que, da mesma forma que houve a grande procura e fez com que a demanda por locação de carros também subisse para suprir essas necessidades, para suprir essa demanda tão grande, as locadoras investiram pesado na compra de veículos, abaixando ainda mais a oferta para o consumidor comum e aumentando, consequentemente, o preço dos veículos. Pensando bem então, investir em um carro novo, se está fora de cogitação pela grande valorização dos preços, em consequência do cenário atual causado pela pandemia, os carros usados tendem a cair de preço. Mas antes, precisamos entender o que levou os carros usados a terem altos preços. Venha comigo. A compra de carros aumentaram 29,46% em agosto de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021, foram 155 mil unidades contra 119 mil carros comprados. Então, o que acontece com esses aumentos gradativos desses percentuais todo mês? Vamos entender como o mercado funciona hoje. Nós, consumidores, somos gerenciados por uma questão de taxa de consumo, a famosa taxa Selic. Mas calma, há uma solução para tudo isso. Os carros usados já estão até mais baratos. E aproveita, se você chegou aqui, deixa um like e ajuda aí o nosso canal, deixa o seu comentário, pois isso é muito importante para a gente. Vamos entender agora o que é a taxa Selic. A taxa Selic é um mecanismo que serve para controlar basicamente a oferta e a demanda de dinheiro. E quando essa taxa está baixa, é mais fácil você poder tomar crédito para fazer financiamentos de veículos e outras coisas, pois os juros estão baixos. Ainda em 2020, quando todos estavam preocupados com os efeitos devastadores da crise e com todas essas incertezas e empecilhos, as pessoas estavam guardando dinheiro e o consumo, o que fez? Abaixava. Para estimular o consumo, o que o Banco Central fez? O Banco Central baixou os juros nesse período, facilitando créditos e financiamentos. Porém, o cenário atualmente é o completo oposto. Essas incertezas tão grandes passaram e os brasileiros voltaram a consumir. A taxa de juros tão baixa não é mais vantajosa como antes e estamos no extremo oposto da situação vivida anteriormente. Não há mais perigo em consumir? Pense nisso. Após esse longo período de recessão, as pessoas voltaram a consumir demais e sem se preocupar em poupar dinheiro, pois muitos achavam que com os juros tão baixos não estava compensando fazer o quê? Guardar dinheiro. E quando você não guarda dinheiro, isso incomoda algumas pessoas lá de cima. Para regular um mercado e desestimular um consumo tão grande, evitando uma demanda que não pode ser atendida, aumenta-se o quê? A taxa de juros. É um balanceamento muito difícil de fazer, mas é o que todo governo faz. Isso aconteceu no mundo inteiro. Hoje o Brasil tem uma das taxas de juros mais elevadas do mundo, chegando a absurdos 13,75%. Isso acaba afetando também todo o mercado de automóveis. Qual a solução? Com o governo atual foram estabelecidos auxílios que ajudou a população nas suas necessidades básicas, mas ainda a população ainda passava um certo aperto na compra de supermercados e nas suas compras em outros varejos. Imagine se você fosse financiar um carro como o Fusion 2012, que estava na base de R$ 38 mil. Subiu para uma faixa de 60 mil e, dependendo do vendedor, talvez fosse cobrado até mais do dobro de você. E assim os trabalhadores brasileiros se recusaram a pagar esse valor elevado nos carros novos e começaram a fazer o quê? A olhar de uma forma com mais carinho para os carros usados. Porém, como todos começaram a olhar com carinho para os carros usados, o que aconteceu? Também a sua valorização. E agora? E agora o que fazer?
tabela FIPE e IPCA são ferramentas que medem os preços médios dos veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. Elas nos mostram que um comparativo de abril em 2022 com o mês de agosto até os dias de hoje sofreu uma breve oscilação de 8,55% sobre os preços de carros. Por que isso aconteceu? Entra em questão novamente a taxa Selic. Com seu jogo de pegar o povo brasileiro e jogar de um canto para o outro de acordo com o que eles desejam, houve a continuidade de preços em patamares fora da realidade das pessoas, sem constar também os altos preços dos combustíveis, gasolina e álcool, onde a gasolina chegou a bater até R$ 10,50 em determinados estados do Brasil. E o que precisamos entender também? Com as locadoras aumentando seu estoque de carros novos mensalmente, influenciando na oferta de carros mais antigos, temos como, por exemplo, a locadora Movida, uma das maiores locadoras do Brasil, que em junho de 2022 a companhia possuía uma frota total de 207 mil carros e uma extensa rede de atendimento, com pontos localizados estrategicamente em todo o Brasil. Então, tenha cuidado se for comprar um carro agora, pense bastante. Seja o 0km ou até mesmo o carro usado. Mesmo com grande oferta, há uma tendência de desvalorização para os próximos meses. E mesmo que agora preços sejam tímidos e baixos, o mercado indica que a partir de 2023, seguros e IPVA tendem a acompanhar a queda dos preços e vão garantir ofertas ainda melhores para a população. Eu quero deixar claro para você que não estou dizendo para você comprar ou deixar de comprar carro usado nesse momento, nem novo. Eu estou apenas apresentando fatos que coletamos sobre o mercado de veículos usados e novos atualmente. Me diz aí qual a sua opinião sobre esse assunto. Concorda ou discorda em algum ponto do que eu falei? Tem algo a acrescentar? E se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. É de graça e você ajuda muito o nosso canal. Abraços e até o próximo vídeo sobre bons negócios.